toda vez que você pensa em montar ou trocar de time no Ultimate Team do FIFA, depois de decidir quais jogadores você quer usar, a primeira coisa que vem na mente são os atributos dos jogadores, né? Se esse cara corre bem, se esse cara dribla bem, se esse cara chuta bem, que no fim é o que decide a diferença entre cada um dos jogadores, né? E além desses que tem por fora da cartinha, que é 91 de ritmo do Rashford, 83 de finalização, 78 de passe, além desses que é a primeira impressão que a gente tem desses jogadores, por dentro tem vários outros que não necessariamente todo mundo sabe o que significam, né? Por exemplo, frieza. Você sabe o que faz frieza? Exatamente, assim? Ou reação? Todo mundo tem uma ideia, né? Quem gosta de futebol tem uma ideia do que um jogador frio, a diferença entre um jogador frio e um que não é frio é relativamente simples, mas no FIFA nem sempre essa palavra-chave descreve muito bem o que isso diferencia nos jogadores. Então eu decidi fazer um vídeo que eu planejo que não seja muito longo, passando rapidinho por esses atributos aqui e falando o que cada um deles faz exatamente. Que é um negócio que eu planejo que você assista, se você tiver interesse, e decore, porque é muito fácil, assim. A primeira vez que eu parei para ler sobre o que cada um desses faz, eu fiquei, putz, tinha muita coisa que eu não sabia. E que, putz, muda completamente como você joga com aquele cara, né? Por exemplo, agilidade. Eu não sabia exatamente o que fazer agilidade, e aí, uma vez que você entende como isso afeta o seu jogador ali no campo, você consegue usar ele de um jeito melhor, né? Então, vou começar do início por aceleração, que é bem simples, né? A aceleração define quanto tempo o seu jogador vai demorar para ir até a velocidade máxima dele, desde que ele começou a correr até quando ele chega na velocidade máxima. Então, por exemplo, o Rashford tem 89 aqui, como número base, né? Isso significa que ele chega rapidinho. Você apertou o R2, começou a andar, deu 1 segundo, 2 segundos, 3 passos dele, ele tá na velocidade máxima dele já. Ele já alcançou a velocidade máxima, que é o pique, que é o que tá embaixo. Então, a aceleração é quanto ele demora para chegar no pique. Pique é o máximo que ele corre. Então, assim, geralmente essa combinação faz com que os jogadores sejam muito rápidos quando o cara tem aceleração e pique rápido. Vão ter outros que você vai encontrar, tipo o Lukaku. Ele tem aceleração bem baixa, porque ele é grandão e pesadão, mas o pique dele é bem alto. Porque uma vez que ele pegou no tranco, ele vai embora. E tem o contrário também, que são os caras que aceleram muito rápido, mas não correm muito. Se eu não me engano, o Agüero é assim. Ele chega rapidinho na velocidade máxima dele, só que a velocidade não é muito alta. Para um atacante de área como ele, em geral, é útil, é legal isso. Você colocando uma cartinha para consertar aí, caçador ou qualquer coisa, ele já vai chegar numa velocidade decente e ele, em geral, não precisa correr muito. Diferente de um Rashford, que se você usar de ponta esquerda, ele tem que correr a lateral inteira do campo. Aí é bem legal, ele tem o pique bem alto porque ele deixa o zagueiro para trás, né? Na parte de finalização aqui, posicionamento de ataque. Esse atributo é muito importante no FIFA 21, mais do que ele jamais foi, eu me arrisco a dizer, assim, porque é realmente importante. Isso define o quão bem o seu jogador se posiciona nas jogadas ofensivas. Define muito se ele vai ficar impedido o tempo todo. Então, se você tem um jogador que fica impedido o tempo todo, pode parar para ver que ele tem um posicionamento de ataque ruim. Ou então é uma formação muito esquisita que está usando, né? Mas em geral isso define bastante. É o que eu mais sinto, por exemplo, é na parte de impedimento. E também nessas corridas. Putz, você puxou uma tabela, L1 tocou com X, aí o cara passa correndo. Ele corre pro lado certo, entende? Ele entra, ele se infiltra bem na zaga do oponente. Se o cara tem o posicionamento de ataque meio baixo, em geral ele não faz isso. Aí você pode tomar como exemplo. Quando você puxa uma tabela com um meia, assim, um Nainggolan da vida, dificilmente ele faz essa infiltração, que ele entra certinho no meio da zaga pra você dar o triângulo e deixar ele na cara do gol. E o jogador que tem o posicionamento de ataque, que geralmente são os atacantões, o Harry Kane da vida, o Mané da vida, esses caras vão chegar na cara do gol com mais facilidade. Finalização é o mais simples de todos, é a capacidade que o seu jogador tem de acertar o chute, né? Quanto maior a finalização, mais chances você tem de fazer o gol. E aí depende também de como você vai mirar ali e tudo mais, né? Mas quanto mais alta for, melhor. Mais chances de você fazer o gol. Força do chute, não tem muito o que explicar. Quanto mais alto, mais forte. Chute de longe. São chutes de fora da área, um pouco mais de fora da área, assim. Eu tive essa dúvida.
para entender o que é um chute de longe. Porque, assim, tecnicamente uma área de futebol é bem grande, né? Então, um chute lá do bico da área é relativamente longe. No FIFA, é para fora da área isso. Então, o cara é o cross, que vai pegar e soltar uma bica lá de fora e acertar um golaço, sabe? Então, quanto maior o número de chutes de longe, mais facilidade você vai ter de conseguir direcionar esses chutes, de acertar eles no gol, né? E aí a finalização deixa de importar. Então, o cross chutando de fora da área, não importa se a finalização dele é 70. O chute de longe tem que ser bom, entendeu? Voleio, essa é boa. Já vi bastante gente falando, voleio é se o cara é acrobático, se ele vai dar bicicleta. Não. Voleio é uma tradução meio pobre, na verdade, aqui da EA, porque o voleio é o chute de primeira, é pegar a bola no ar. Você cruzou pro seu cara e aí se você tiver sei lá, o Van Persie, por exemplo, não joga mais, né? Mas o Van Persie era muito bom nisso, é famoso por ser o cara que pega bem de primeira. E se ele tem um número muito alto de voleio, você vai conseguir pegar bem a bola na veia, assim, pra acertar no gol. Se o número for muito baixo, aí o cara tende a dar aquela mascada, jogar a bola lá em cima, essas coisas. Pênaltis, não tem muito o que explicar. Pênalti, né? Aquela barrinha dele do pênalti, quando você aperta e ele abre aquele círculo da mira, quanto maior for o número de pênaltis do seu jogador, menos vai abrir. Então você consegue confiar mais que ele vai acertar no alvo, né? Visão de jogo interessante também. Porque em geral a gente ignora completamente a parte de passes, né, do FIFA. O jogador passa bem, passa 90, beleza. Visão de jogo é bem importante. Novamente, FIFA 21 eu acho bem, pelo menos ao meu ver, assim, eu acho bem importante. A visão define como o seu jogador vai olhar o campo ali. A gente está vendo de cima, né? Eu li uma vez uma explicação que dizia exatamente isso. Nós estamos vendo o FIFA de cima, né? Como se estivesse na cabine. E assim, quem já jogou bola sabe que é completamente diferente a visão. Uma coisa é você estar lá em cima olhando o campo inteiro, onde está cada um, e uma coisa é você estar lá no campo, com a bola no pé, tendo que olhar quem está atrás de você, quem está na sua diagonal, quem está do lado. A visão afeta isso. O quanto o seu jogador vai ver na frente e dos lados. Vou usar novamente o Cross como exemplo. Ele tem a visão bem alta e é aquele cara que se você tenta dar um triângulo lá na frente pro Vinícius Júnior, ele tem muito mais chance de acertar do que se você tentar fazer isso com o Casemiro, por exemplo. Porque ele tá vendo ali o cara, ele consegue cogitar esse passe. É até por isso que de vez em quando a gente tenta dar aquele passe, putz, eu tava mirando lá, mas o cara tocou para trás, tocou pro lado. Isso é influenciado pela visão do jogador. Então muitas vezes você vai tentar sair jogando rápido com o zagueiro e ele faz uma presepada, dá um pé do meia, qualquer coisa assim. É por isso. Cruzamento simples, é a precisão dos cruzamentos do seu jogador, com a facilidade que ele vai entender o seu comando ali, acertar a bola onde você quer que ele acerta. Cobrança de falta, simples, mais ou menos como os pênaltis. Ele vai decidir quanta precisão seu jogador tem para executar a cobrança de falta. Quanto mais alto for, você jogou a bola no ângulo, colocou a força certa, é muito mais chance de ir no gol do que ter essa variação daquela bolinha branca e jogar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Vou colocar passe curto e lançamento no mesmo item. Isso define a precisão dos passes, naturalmente, com quanta facilidade seu jogador vai acertar esse passe ou vai ir um pouco pro lado, que é o que acontece, né? Todo mundo fala, a EA tá me roubando. Não necessariamente. Você tá tentando passar. O Rashford é um que todo mundo usa e ele erra muito passe. Ele erra muito, passe curto mesmo. E 81 é um número ok, né? Mas ele termina errando muito passe. Porque o passe, geralmente ninguém coloca alguma coisa que vai aumentar o passe dele, então ele fica nisso, né? E é aquele passe que vai 2 metros para um lado, 2 metros para o outro. E aí você perde esse passe. Então quanto mais alto for, melhor. Lançamento, mesma coisa, com a diferença, aliás, o adendo de que isso também afeta quão rápido os jogadores executam esses passes. Então é algo bem legal, que ninguém considera também. Se o cara tem o passe curto 89, 90, ele faz muito rápido o passe. A execução, a animação dele, de você apertar ele, começar a mexer o pé e bater na bola e acertar o passe, né, que é o mais importante, é muito mais curta. Então isso para um meia ou um atacante que faz uma dupla com algum mais pesado, mais lento, é muito legal, porque você consegue fazer rapidinho os passes. Curva vai afetar cobrança de falta, afeta muito o chute colocado, finesse shot, que a galera fala, né? Quanto mais curva tiver, mais ele consegue tirar do goleiro. Ele faz aquele arco, né? Joga a bola lá fora, passou pelo goleiro, ela volta e entra no gol. Na falta, a mesma coisa. Usando o analógico direito, que você dá uma mexida ali para fazer curva na bola, quanto mais alta for, mais dramática vai ser essa curva que a bola vai fazer.
e mais chance dele acertar. Por exemplo, o Rashford tem 82 de curva. Eu posso bater uma falta com ele tentando fazer uma curva meio doida, assim. Às vezes vai dar certo, inclusive ele é um bom batedor de faltas. Mas nem sempre vai dar certo, né? E aí se o cara tem um atributo bem mais alto nisso, bem mais fácil. Agilidade. Esse é bem importante também. Não adianta nada o seu jogador correr 95, aceleração 95, pique 95, se ele não for ágil. Ele vai virar esse trem, assim, que é o cara que tá no trilho. Ele só consegue correr reto, fazer uma diagonalzinha. O Bale tem um pouco disso. Eu acho que eu tenho o Bale aqui. Ali, agilidade 78. Eu achei que fosse mais baixo, inclusive. Mas ele tem muito disso. Ele é um cara rápido, só que se você tenta virar ele rápido, ele não consegue. Ele é meio duro, assim, sabe? E aí isso fala muito com o atributo de controle de bola ali, que eu já vou chegar nele. Equilíbrio, esse é muito polêmico. Todo mundo fala, mas aqueles Ibras das temporadas passadas que tinham uns Ibra de 90 de velocidade e não sei o que, tinha 35 de equilíbrio, sei lá. Equilíbrio vai decidir também um pouco disso do controle do jogador. Se é fácil você conseguir virar ele, fazer tudo isso, mas com a diferença de que ele afeta diretamente sobre o quanto esse cara cai no jogo. Se ele toma uma trombada, se ele cai no chão, e não só cair também, dá aquela catada de cavaco, sabe? Põe a mão no chão, se desloca muito fácil da bola, essas coisas. Equilíbrio trabalha diretamente com força, que eu também vou chegar uma hora. Mas então, assim, às vezes você consegue compensar um pouco isso, mas é um atributo bem importante, mas que não deve ser levado muito a sério. Tipo, esse cara tem equilíbrio ruim, Bale, 65. Não vou usar. Não. Dá pra você usar, dependendo de onde for também, né? Se for um cara que vai ter que driblar mais, vai complicar um pouco mais, mas é isso. Reação. É o tempo que ele demora para responder os seus controles. Fala muito com agilidade isso. Que é, você vai notar muito isso se você pega o Neymar, por exemplo. O Neymar tem reação, agilidade e condução muito bons. Então, você consegue fazer ele responder muito rápido. Você aperta pro lado, ele vai rapidinho pro lado. E se você pega um cara mais pesadão, ele tende a ter a reação um pouco mais lenta. Os próprios zagueiros também, defensivamente falando também. Ele demora mais para responder o seu controle. E assim, é um negócio de frações de segundos, mas no FIFA faz muita diferença, né? Controle de bola. Quando o cara recebe um passe, isso aqui é como se fosse um domínio. É quando o cara recebe um passe, a bola chega nele, como ele mata a bola. Se ele tem um lançamento, tem um cara, você vai ver o Aubameyang da vida, ele mata a bola numa canelada pra frente, assim. E vai ter o cara que mata a bola juntinho, certinho dele. E aí, novamente, trabalha muito com condução, porque tem essa transição, né? De receber a bola para conduzir a bola. Então tudo isso você tem que considerar, assim. São coisas que funcionam juntas, né? A visão e o passe, a condução e o controle, tudo isso. Então, não olha só um e fala, isso aqui é ruim, não serve, né? Parei em controle. Condução agora é o que era drible antes. E a galera confundia muito. Esse jogador tem um drible alto, vou conseguir fazer todos os dribles. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Aí eles traduziram, mudaram a tradução, que era outra tradução esquisita, né? Mudaram para condução agora, que é o quão perto dele o jogador consegue manter a bola. Você vai ver isso num exemplo no Messi. Eu naturalmente não tenho o Messi aqui, mas o Son tem 88 de condução. Ele consegue correr com a bola dando pequenos toques nela e manter ela perto dele. Isso facilita muito na hora de driblar, porque você não dá uma bica pra frente e corre pra buscar, né? E é muito mais fácil do cara cortar. Frieza, legal, essa era a compostura antes, ninguém fazia a mínima ideia do que se tratava, e agora traduziram para frieza. Frieza é bem legal. Isso decide o quanto seu jogador se sente pressionado quando ele está em uma situação chave do jogo. Por exemplo, o Son. Chegou na área, o goleiro tá vindo, o lateral encostou nele, ele tem a frieza alta, então é um jogador relativamente frio. Significa que ele vai sofrer menos com a presença desses caras para finalizar. Ele vai conseguir finalizar de um jeito decente, mesmo estando muito pressionado. O jogador que tem a frieza baixa, chegou alguém, botou a mãozinha no ombro dele, ou o goleiro saiu em cima dele, o atributo de finalização dele desaba. Então é muito mais difícil de você conseguir acertar, de fato, o gol quando isso acontece. Porque aí o cara ele não é frio, ele tá nervoso, né? Passando para a defesa. Interceptações. Na minha humilde opinião, é o mais importante dos atributos defensivos do jogo. Isso é a propensão que seu jogador tem a tentar cortar a bola. Curiosamente, interceptações fala muito sobre quando você não está controlando o jogador.
Porque a gente considera muito, né? É finalização, eu tô controlando e eu vou ter que finalizar. É passe, eu vou passar e eu vou ter que calibrar meu passe ali para acertar. Interceptação, a gente termina muito controlando o volante, controlando o meia e deixando o zagueiro ali, né? Se o jogador tem um nível de interceptação bem legal, como é o exemplo do Casemiro, ele faz isso meio que sozinho. Então, assim, eu tô marcando, eu tenho o Alan, né? Cadê? Eu tenho o Alan de um lado e o Casemiro do outro. Inclusive, o Casemiro é um jogador que pouca gente usa e eu gosto demais, assim. Acho que é incrível, eu tiro ele do meu time e sinto falta imediatamente. Como você pode ver, os atributos defensivos dele são escandalosos, assim, né? É absurdo, é muito bom mesmo. E ele ainda tem o negócio do chute de longe, que você pode ver ali na finalização, que é bem legal também. Voltando, a interceptação vai decidir se ele corta a bola sozinho. Você vai ver isso constantemente com seus atacantes. Está atacando com o Mané. Aí o cara faz aquele passe todo torto, devagar, esquisito pro lateral dele, e o seu Mané tá na rota da bola. Aí você fala, pronto, peguei e vou sair na cara do gol. Não, senhor. Porque a interceptação dele vai ser baixa. Então acontece muito, não todas as vezes, óbvio, mas acontece muito dele passar pela bola. Deixou a bola passar. Ou então ele ficou olhando a bola, dá um ódio tremendo quando isso acontece também. E com o Casemiro você não vai ver isso acontecer. Aliás, vai ver com menos frequência, muito menos frequência, né? Mas é muito legal, muito importante. É por isso que a galera usa muito Kanté. Porque o Kanté é um monstro de interceptação. Qualquer cartinha que você coloca chega em 100 a interceptação dele, 99 no caso, né? E aí você controlando ele ali, ele se joga na frente da bola e consegue cortar. Cabeceio. Mesma coisa da finalização, mas para a bola aérea, né? Eles colocam na defesa que só Deus sabe por quê. Porque antes, para quem já jogou FIFA um tempo atrás, sabe que antes era nessa parte que era físico, era cabeceio, né? Aí eles mudaram para defesa agora. Enfim, define quanto seu jogador é preciso na cabeçada, quanto ele vai acertar a cabeçada, mas não o quanto ele vai pular. Chego nisso já já. Noção defensiva. É como se fosse a visão de jogo da parte defensiva. É quão bem o seu jogador se posiciona naturalmente. Você vai ver, início de temporada, todo mundo usando Tomori, todo mundo usando Lindelof. E não que sejam patéticos os números deles de noção defensiva, mas são mais fracos do que em geral são, né? O Casemiro é um volante e tem 84. Vamos ver um volante. O Marquinhos vai ter 87. Aí o Militão já tem 81, é um pouco menos. Isso define o quão bem ele se posiciona sem você estar controlando ele. Então, assim, novamente, está controlando o volante. Estou ali com o Alan no meio, correndo atrás do cara, tentando fechar os passes. Enquanto isso, o meu Marquinhos está fechando o jogador dele, do meu oponente, automaticamente, de um jeito competente, no caso. Quanto mais baixa é essa noção defensiva, mais ele fica boiando. É a chance dele levar uma bola nas costas, dele se adiantar demais e deixar o cara livre para jogar um lobby pass e deixar na cara do gol, esse tipo de coisa. Dividida em pé e carrinho, mesma coisa. Igual no passe curto e passe longo. Vou colocar no mesmo item. Isso decide quão bem o seu jogador consegue fazer esse bote, né? Com a diferença que carrinho ele tenta fazer deslizando pelo chão e é dividido em pé quando você aperta o quadrado ali para ele rachar com o cara, né? Importante. Isso decide a frequência com que o seu jogador vai fazer faltas nisso. Então o jogador que tem um atributo muito alto em carrinho tende a fazer menos pênaltis quando ele dá um carrinho, porque ele acerta melhor a bola. Dividindo em pé é a mesma coisa. Novamente, pegou o Lukaku no ataque e tentou dar um bote, acertou certinho o bote, só que ele leva até a mãe do cara embora, né? Ele rapa todo mundo. Com um zagueiro, menos frequente isso. Ele entra e aí você pega um Sérgio Ramos da vida, que é mais alto isso ainda, costuma ser bem preciso, né? Esse vídeo já tá indo muito mais longe do que eu achei que fosse, mas o azar é seu, né? Se não quiser ouvir, fica à vontade. Físico. Impulsão. Isso é quão alto ele pula. Então, não adianta nada ter 99 de cabeceio, 1,70m e ter 15 de impulsão. Porque ele não sai do chão. Ele não pula, é chumbado no chão, né? E acontece muito do cara ter bom número de cabeceio, ser relativamente baixo e ter pouca impulsão. Aí ele dá aquele pulinho do Maguire, assim, né? Ele sai 30 centímetros do chão e só. 30 centímetros ainda é muita coisa, né? É isso. Então, você quer a combinação de cabeceio e impulsão para ter um cara que sobe legal. Marquinhos, por exemplo, sobe bem legal. Faço muito gol de cabeça com ele, inclusive. Fôlego, muito importante. Da parte de físico, facinho, mais importante de todos. Decide é o que a gente chama de estamina, né? Quanto tempo o seu jogador vai durar ali no jogo.
Passou o primeiro tempo, começou o segundo, passou 15 minutos, tem uns que estão no amarelo, assim, já. E aí você vai tomar uma bola nas costas do Rashford e seu cara não vai conseguir correr atrás. Ele vai ficar meio que mancando. E aí, e aí tá me roubando. Não, o fôlego do seu jogador acabou. Ele tá cansado. É aí que você substitui. Até por isso é tão importante fazer substituições aos 60, 65 no segundo tempo ali. Porque o seu jogador vai morrer e você vai perder desempenho. Então, isso até é material para fazer um outro vídeo, talvez, mas é muito importante. E jogadores com um fôlego muito baixo, esse é um dos atributos que mata um jogador, assim. Porque dificulta bastante mesmo o uso dele. Força. Bem legal também. É o segundo mais importante da parte do físico, que é no quão fortão o jogador é. Na dividida, na rachada ali, na briga por espaço, num cruzamento, numa tentativa de infiltração que o zagueiro colou com ele. Quanto mais forte ele for, mais fácil vai ser de lidar com isso. Novamente, pela 1000ª vez o Lukaku. Como deu para perceber, sou um grande fã do Lukaku. Não tanto assim, mas gosto bastante. E a força dele é um absurdo, né? Eu acho que é na casa dos 90. O cara grudou com você ali no Lukaku para correr. O cara corre muito mais que ele. Você vai apertando o L2, ele vai empurrando o cara. O cara não vai passar ele. A não ser que o cara consiga fazer um L, assim. Corre, passa ele, um J, né? Corre, passa ele, pega ele de frente. Porque no ombro a ombro ele não vai perder. Então, para zagueiro é muito importante, para volante é muito importante, para atacante é muito importante, especialmente para os que não são tão rápidos assim. E aí, se você consegue um atacante é rápido e forte, aí é o Cristiano Ronaldo e você pagou 2 milhões de moedas, né? Então, é por isso que custa tão caro. Por fim, combatividade, que fala muito com força, que é, se eu não me engano, era traduzido como agressividade antes. E é no espírito guerreiro do cara ali, pra falar de um jeito bem tosco, assim, né? Você vai ver que o Sérgio Ramos tem uma combatividade altíssima, que é o cara que mete a mão na cara do atacante e essas coisas. E esse atributo influencia bastante nessa briga pela bola. No cruzamento, a bola veio pelo ar, seu cara se posiciona muito melhor. Ele entra para rachar ali para conseguir ganhar essa disputa. No ataque, novamente, nessa parte do ombro a ombro, vai facilitar bastante na combatividade para tentar o atacante tentar roubar a bola do zagueiro, que é um negócio que você termina tirando uns gols do nada por causa disso, né? E é bem legal a combatividade. E é isso. Passei por todos os atributos de um jeito que eu prometi que ia ser rápido. Não foi tão rápido assim, tô vendo que deu mais de 22 minutos. Eu espero que seja útil. No passado eu gostaria de ter visto um vídeo assim, falando isso pra mim em voz alta e dando exemplos, né? Então espero que seja útil isso. Em breve planejo fazer um vídeo falando sobre work rate, sobre pé bom, pé ruim, sobre estrela de drible, que é algo que eu vejo que muita gente não entende também do jogo. E é um negócio que quando você compreende, você passa a enxergar de outra forma, né? Afeta demais como você enxerga o jogo. Então é isso. Espero que tenha ajudado aí. Valeu, falou, hein?